Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo, orientador de aprendizagem dos alunos aí do terceiro módulo do curso técnico de administração do EAD Tech. Nessa semana nós vamos entrar no capítulo 5, que fala um pouco sobre índices financeiros e econômicos, e eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esses índices. Já recebi uma dúvida de um aluno a respeito disso, então vamos tentar explicar um pouquinho sobre eles. Nós temos lá, apresentado no livro para vocês, índices de liquidez, de endividamento, de atividade e de rentabilidade. O primeiro índice que vocês viram lá no livro é o índice de liquidez corrente. Mas antes vamos entender o que é liquidez, né? Está lá no livro também esse conceito. Liquidez é a rapidez com que um bem ou direito vai se transformar em dinheiro. E o índice de liquidez corrente faz a comparação entre o ativo circulante da empresa e o passivo circulante. Ou seja, é uma comparação entre os direitos que a empresa tem e as obrigações que ela tem de curto prazo. Ok? Quando a gente for calcular esse índice, quanto maior for a resposta, melhor é para a empresa. Certo? Quanto maior for esse número, significa que mais ativo ela tem e menos passivo ela tem. Ok? O resultado ideal é acima de 1. Por quê? Acima de 1 significa que ela paga todos os passivos dela, ela paga todas as obrigações dela. Então, se você tem um índice de 1.1, ela paga tudo que ela tem e ainda sobra um pouquinho. O índice de liquidez seco, a mesma análise, né? A única diferença é que a gente tira do ativo circulante os estoques, porque eles demoram um pouquinho a mais para se transformar em dinheiro. Tá? Então a gente vê se realmente o que a empresa tem de dinheiro líquido, certo? Em relação ao que ela tem que pagar de curto prazo. Então é a comparação entre os direitos e as obrigações de curto prazo, descontando os estoques. Mesma forma, quanto maior for o resultado, melhor. E se acima de 1 é ideal, significa que ainda sobra dinheiro em caixa. Paga todas as despesas de curto prazo e ainda sobra ativo circulante lá no caixa da empresa. Então vamos dar uma olhadinha num exemplo prático para a vida de vocês. Imagine que você tem na sua carteira R$150 e deve R$100 na loja de roupa. O índice encontrado então é 1.5. Isso significa que para cada R$1 de dívida, você ainda tem 50 centavos na carteira. Ou seja, você vai lá, paga os R$100 e ainda te sobrou R$50 na sua carteira. O segundo exemplo, ó, você tem R$450 e deve R$100 na loja de sapato. Seu índice é 4.5. Ou seja, para cada R$1 de dívida, ainda sobrou R$3,50 na sua carteira. Então você foi lá, pagou os R$100 e ainda tem R$350. Ok? É uma ótima liquidez aí nos dois exemplos, né? Índice de endividamento. A gente precisa saber se a empresa tem um alto nível de endividamento e se ela tem capacidade de amortizar ou de pagar, né, as dívidas e os juros que incidem sobre elas. Então é a comparação sobre o exigível total com o ativo total. Percebam que é o inverso do que a gente fazia até agora, né? A gente comparava o ativo com o passivo. Agora a gente compara obrigações com o ativo da empresa, ok? Então, ó, quanto menor for esse resultado, melhor é para a empresa. Porque quanto menor for, mais ativo nós temos, menos exigível nós temos. Ok? Resultado ideal abaixo de 1. Um exemplo, ó, voltando ao exemplo da loja de sapato. Você tem R$450 e deve R$100, o seu índice é 0,22. Ou seja, para cada R$1 que você tem na carteira, ainda sobra 88 centavos não comprometido. Isso representa que 22% do seu ativo está comprometido, né, com o endividamento da empresa. 88% não está comprometido. É um ótimo índice também. O índice de cobertura de juros. Esse índice compara então o lucro operacional obtido pela empresa com os juros de empréstimo ou despesas financeiras, certo? Então a comparação lá do lucro antes de juros e imposto de renda dividido pelas despesas com juros. Quanto maior for, melhor. E se for abaixo de 1, quer dizer que a empresa tem problema de fluxo de caixa, né? Quer dizer que ela tem mais despesas com juros do que ela tem capacidade de honrar com essas despesas. Agora, pessoal, eu queria fazer uma pausa para a gente dar uma olhadinha nos valores de referência que nós temos lá no livro, na página 88 do livro. A atividade que vocês vão fazer, vocês vão utilizar alguma dessas informações. E nós temos valores de referência lá. Por exemplo, o índice de liquidez corrente, 1.97.
Isso significa que uma empresa, ela tem, para cada R$1 de dívida, ela tem ainda 97 centavos excedente. É um ótimo índice, um índice muito bom. O índice de liquidez seca, 1,51. Mesma coisa, significa que para cada R$1 de dívida, a empresa ainda tem 51 centavos sobrando, excedente, ok? Mas são valores de referência, tá bom? Índice de cobertura de juros, 5,4. Também um excelente índice aí, né? Representa que a empresa tem uma ótima condição de pagamento. E endividamento geral, 0,53. Significa que apenas 53% do capital da empresa está empregados aí no pagamento de dívidas, ok? Mas é importante que vocês vejam essas referências como referência mesmo. A gente não pode tomar uma decisão, por exemplo, de ceder o empréstimo para uma empresa olhando apenas os índices dessa empresa. Nós temos também que olhar o mercado externo, olhar como é que está fora da empresa. A gente precisa de ver como está a economia, como que é o mercado em que a empresa está inserida. Então, de repente, a empresa tem ótimos índices, mas o mercado está em crise, está em recessão. Não dá para liberar um empréstimo assim. Ou, de repente, a empresa tem índices menores do que apresentado como referência, mas o mercado que ela está inserida é um mercado em ascensão. Essa empresa vai crescer, então a gente tem que analisar também o que está fora da empresa, não apenas os índices, ok? Continuando, ó. Índice de lucratividade, mede o resultado a partir do capital investido e se a empresa gera lucro. Então, o primeiro índice, a margem bruta, uma análise do lucro bruto com a receita líquida, uma análise bem simples, né? No exemplo que nós temos no livro, uma empresa vende produto a R$1 e compra a 90 centavos. Então a gente encontra lá, né, que ela tem uma margem bruta de 10 centavos, a gente divide pelo R$1 e encontramos um índice de 10%. Então a margem bruta dessa empresa trabalhar aí é 10%. Aí é bem simples de calcular, bem fácil, né? A margem líquida, mesmo tipo de análise, né? A gente agora vai descontar das vendas, das receitas de vendas, todos os custos, o custo do produto vendido, as despesas, os impostos, e nós vamos encontrar o lucro líquido. E aí a gente faz a mesma divisão. A gente vai dividir então o lucro líquido encontrado, nesse caso 32 mil, pelo valor das vendas, 1 milhão que nós temos aí na tabela, a gente encontra a margem líquida da empresa. Então nos dois casos, né, quanto maior for essa margem, obviamente, melhor é o resultado para a empresa. O índice de atividade, a gente tem o giro de estoque. Então ele mede a rotação ou liquidez do estoque, ou a rapidez com que os estoques são vendidos, né? Quanto mais rápido, obviamente, melhor é para a empresa. Então o giro de estoque é a comparação dos custos do produto vendido pelos estoques. Se o resultado for menor do que 1, significa que ao final do período analisado, que pode ser um ano, né? Mas ao final do período analisado, significa que ainda sobrou estoque sem ser vendido. E, se for maior do que 1, significa que os estoques foram renovados ao menos uma vez dentro daquele período. Olha o exemplo que nós temos no livro. Ó. A empresa tem lá o custo de produto vendido de 4.320.000 e 800 mil em estoque. Quando a gente faz essa divisão, nós encontramos 5,46, praticamente 5,5, né? Isso significa que dentro daquele período analisado, os estoques foram renovados 5,5 vezes. Ok? Então, um bom índice aí, né? A empresa conseguiu renovar e vender todos os seus estoques, por exemplo, em um ano, 5,5 vezes. E aí nós podemos também encontrar a idade média dos estoques, ou seja, quanto tempo esse estoque ficou lá dentro da empresa. É só a gente dividir os 360 dias do ano aí contábil, né, pelo giro de estoque que nós encontramos. Então, nesse exemplo aí, aproximadamente 65 dias, os estoques ficaram parados dentro da empresa e foram renovados, foram vendidos. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Tentei gravar um vídeo um pouco rápido, mais dinâmico para vocês aí, para não custar muito tempo de vocês. Os índices são importantíssimos para as empresas, mas nós não podemos analisar apenas os índices, certo? Porque eles refletem a situação interna da empresa. Nós também precisamos olhar para a situação externa da empresa. O mercado que ela está inserida, o mercado como um todo, a economia como ela está. Então nós precisamos de ter um olhar bem holístico, enxergar o mercado como um todo para poder analisar e dar uma resposta, por exemplo, se uma empresa pode ou não pode receber um financiamento, um empréstimo, pegar um dinheiro no BNDES, qualquer coisa do tipo aí. Então esse olhar financeiro precisa ser bem completo, não apenas nos índices, mas também para a economia como um todo, para o mercado que a empresa está e para o mercado como um todo. Tá certo?
Então, um forte abraço para vocês, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e que ajude vocês a resolverem as atividades dessa semana, desse capítulo aí. Forte abraço a todos, até mais!